Meus queridos filhos e filhas em Cristo, os irmãos aqui presentes, os que nos acompanham em suas casas, pelas nossas redes sociais, sintamo-nos bem acolhidos à solenidade de Pentecostes. Hoje, unidos à igreja, nós encerramos o tempo da Páscoa, esse tempo, o mais importante tempo litúrgico da igreja. Para entendermos a festa, a solenidade de Pentecostes, a dimensão cristã daquilo que celebramos, nós temos de entender a origem desta festa. Pentecostes originalmente é uma festa judaica. O que é o Pentecostes judaico? Precisamos ter o conhecimento disso. Vamos lá no livro do Êxodo, na Bíblia, no Antigo Testamento. Moisés, vendo o povo que estava escravo no Egito, os egípcios estavam escravizando o povo de Israel. Moisés, por ordem de Deus, guia esse povo a fugir do Egito, passando o Mar Vermelho, a pé enxuto. Nós sabemos bem essa história. Depois de 50 dias, eles se encontram num monte, chamado Monte Sinai. E Deus entrega a Moisés duas coisas. O que são elas? As duas tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Deus entrega para Moisés, 50 dias depois dessa caminhada, as duas tábuas da lei. E esse episódio é celebrado pelos judeus de maneira permanente, e eles chamam de Pentecostes. Depois eles associaram o Pentecostes à festa das colheitas, mas originalmente é isso. Nós cristãos, de maneira coincidente, também celebramos tanto a Páscoa, que no judaísmo é essa saída do Egito, como também celebramos o Pentecostes, porque coincidiu o episódio vivido pelos apóstolos e os demais discípulos com a festa judaica. A nossa Páscoa coincidiu com a Páscoa judaica, por isso nós chamamos de Páscoa, porque nós viemos depois deles. Ora, então, a saída do Egito no Novo Testamento representa a saída da escravidão do pecado. Pelo mistério da cruz de Cristo, os pecados de todo o gênero humano foram apagados. Os seres humanos, pelo mistério da cruz, pelo mistério da ressurreição, os seres humanos foram perdoados, libertos da escravidão do pecado. Saímos não do Egito, mas do pecado. E chegamos não mais no Monte Sinai, mas no Monte Jerusalém. E nós hoje, não mais no Monte Jerusalém, mas no monte que se chama Igreja. E neste Monte Jerusalém, o Pai não entrega mais as leis escritas em pedras, mas entrega a lei do amor por meio do Espírito Santo, que é escrita no coração humano diretamente. Então, o novo Pentecostes é a entrega da lei do amor, é a entrega dos dons do Espírito na alma humana. E é nesse monte Igreja que essa entrega acontece. Esse é o mistério de Pentecostes que nós celebramos hoje. Meus queridos, Penta vem de 5, múltiplos de 5, 50 dias após a Páscoa. Mas 10 dias antes de Pentecostes, aconteceu um evento que nós celebramos no domingo passado. Jesus, de corpo e alma, sobe aos céus, sai do tempo e do espaço
entra numa dimensão que nós não conhecemos, que se chama eternidade. Se assenta à direita do Pai em seu trono, mas Ele não deixa os que aqui ficaram, ou seja, a igreja, sozinha. A sua presença vai ser perpetuada pela ação do Espírito Santo. Por isso, do céu, Ele envia sobre os apóstolos o dom do Espírito Santo, para que a sua presença fosse garantida até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos. A presença de Cristo se atualiza no tempo, na história, pela força do Espírito Santo. E é isso que nós celebramos. O corpo físico de Cristo, Ele subiu aos céus. Corpo, alma e a divindade subiu aos céus. Mas esse corpo não deixou de caminhar neste mundo. O corpo físico subiu aos céus. E também o corpo físico de Cristo, este ser humano, Deus, também se faz presente em cada missa, quando contemplamos a Eucaristia. Mas Ele deixa um outro corpo presente neste mundo, que se chama igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja não é uma associação ou uma instituição humana. Meus irmãos, se a igreja fosse uma instituição humana, ela não estaria caminhante há mais de 2000 anos na história. Quantos pecados, quantas atrocidades, quantas fragilidades os membros da igreja durante esses mais de 2000 anos manifestaram. E a prova de que a igreja é uma instituição divina é que mesmo diante da fragilidade de seus membros, ela continua caminhante na história. Me fala um nome de uma instituição que caminha mais de 2000 anos na história, fora a igreja. Qual? Não tem, porque tudo que é humano tende a sucumbir à fragilidade, né? Então, a maior prova de que a igreja possui uma alma que a santifica, e esta alma da igreja se chama Espírito Santo, a maior prova é que ela ainda está subsistente na história, porque senão já teria acabado faz tempo. Às vezes, alguns concebem a igreja como uma associação civil, né? Parece às vezes que os apóstolos se reuniram há mais de 2000 anos atrás, fizeram uma reunião, uma ata de fundação da igreja, registraram no cartório de Roma, foram à prefeitura de Roma, pediram alvará, colocaram uma placa no cenáculo escrito Igreja Católica, cadastraram CNPJ, e aí durou 2000 anos, parece que é isso, mas é ilusão crer nisso. É claro que nós temos um CNPJ, mas isso veio depois, porque o seu nascimento se deu antes. O nascimento da igreja, ele pode ser comparado com o nascimento de um ser humano, né? Quando o óvulo se une ao espermatozoide, ali, se for da vontade dele, Deus sopra uma vida, uma alma e um corpo passa a ser vivente. Assim a igreja, da mesma maneira, na cruz, do lado aberto de Cristo, quando a lança encontrou-se com o corpo de Cristo, e ali houve aquela perfuração, saindo sangue e água, ali a igreja foi concebida, criada ou instituída. Um bebê, depois de criado no ventre, demora quantos meses para nascer? 9 meses, né? Tem gente que é apressado, nasce de 8, né? 7. A igreja vai nascer para o mundo depois daquele episódio onde ela é instituída, 50 dias depois. É instituída no mistério da Páscoa e nasce para o mundo no Pentecostes. Da mesma forma como aquela criança está no momento de nascer na barriga da mãe,
Começam as contrações. Ei, coisa boa, né? Deve ser. Nunca vi mulher nenhuma reclamar. Ora, da mesma maneira, aquele cenáculo tremeu. O barulho é a contração daquele ventre. E quando o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos, as portas do cenáculo, que estavam trancadas porque eles estavam medrosos, com medos dos judeus, eles abrem as portas do cenáculo, tal como uma criança sai do ventre materno e começa a respirar, habitando entre nós. Ali a igreja, com a abertura das portas do cenáculo, nasce, e o Espírito Santo se manifesta a todos os que estavam envolto. Ali nascia a Igreja Católica, a única igreja instituída por Jesus Cristo. A única igreja instituída por Jesus Cristo. Meus queridos, São Paulo apóstolo, nos seus textos, se você pegar no Novo Testamento, né, na carta aos Colossenses, Romanos, 1 Coríntios, ele vai comparar Cristo com um corpo humano, e ele vai dizer que Cristo nesse corpo, ele é a cabeça do seu corpo, e o seu corpo é a igreja, e nós somos os membros desse corpo. Cada um de nós é um pedacinho do corpo de Cristo. Tem uns que são os dedinhos, a unha, né? O fio de cabelo, mas a cabeça é Cristo, e os membros somos nós, que somos a igreja. Ora, se Paulo compara o Cristo total com o corpo, ele sendo a cabeça e a igreja o corpo, ele compara com um ser humano. Um ser humano tem quantas cabeças? Uma. Tem quantos corpos? Um. Portanto, a única igreja de Cristo é a igreja que veio dele. Tudo o resto é invenção humana. Tudo o resto é invenção humana. Nós não podemos dizer que o corpo de Cristo, aliás, que a cabeça de seu corpo, que é Cristo, possui vários corpos, porque isso não é um ser humano, é um monstro. Portanto, a igreja de Cristo é a igreja católica. Isso nós temos que ter claro. Eu sempre digo, para ser católico, não precisa, aliás, para percebermos qual é a igreja de Cristo, não precisa nem ser católico, basta estudar história. Basta estudar história. Tem uns jovens na Assembleia que devem ter estudado história, né? Qual a instituição que veio durante tantos séculos, que possui mais de 200, quase 300 papas, a partir de Pedro apóstolo? Qual é a instituição? A Igreja Católica, o único corpo de Cristo. Quem vem à missa todos os dias, nessa semana, pôde acompanhar os evangelhos. A igreja coloca nessa semana da Ascensão até Pentecostes, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Jesus, antes de celebrar o mistério da Páscoa, antes de morrer na cruz, ele dá as instruções para os apóstolos, e depois ele se volta para o céu, e ele fala uma oração muito importante: Pai, não vos peço a não ser que eles sejam um, como eu e vós somos um. Por que será que Jesus pediu isso antes da cruz? Porque, sendo Deus, ele sabia que ali iria nascer a igreja, e ele já sabia que o ser humano ia dividir o seu corpo. E de fato aconteceu. Primeira divisão da igreja, no ano 1054,
Dividiu, mas ainda, né? Segunda grande divisão da igreja, ano 1517. Deve ter estudado em história vocês, né? Martim Lutero, a igreja luterana. Depois veio igreja calvinista, depois veio igreja anglicana, depois veio tudo aquilo que a gente conhece hoje. Tudo igreja da idade moderna e contemporânea, que não vieram da vontade de Cristo. Ora, Deus pode aprovar a divisão daquilo que é o seu corpo? Isso é inconcebível. Por que o padre está falando isso? Porque celebrar Pentecostes é celebrar o nascimento da igreja para o mundo. E nós temos de ter consciência disso. Primeira coisa, eu não sou uma coisa à parte, a igreja sou eu. Eu sou parte da igreja. O que os seres humanos fizeram com a instituição divina, que é a igreja instituída por Cristo? Dividiram. É como se eu pegasse o meu corpo, um facão, e cortasse parte dele, o braço, as pernas. Foi isso que fizeram. Foi isso que fizeram. E nós temos de amar aquilo que nós somos, que é a igreja. Hoje você vai, eu escuto em igrejas por aí, né? A turma pega a Bíblia, né? Coloca embaixo do braço, né? Eu só creio na Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia caiu do céu no século XVI, quando a igreja protestante foi criada? Ou de onde vem a Bíblia? Quem foi que selecionou todos os textos do cânon bíblico? Quem? A Igreja Católica. Ainda pegaram tudo prontinho e falaram: esses 7 livros aqui a gente não quer, então vamos tirar. Mas o resto usaram. Quem escolheu aqueles livros que permaneceram na Bíblia deles? A Igreja Católica. Consegue compreender que nós temos história? Por isso hoje nós somos convidados a amarmos a nossa igreja, na qual nós congregamos e da qual nós somos parte. Deus não age na divisão. A liturgia de hoje, por excelência, vem falar da unidade. Olha a leitura segunda, né? De fato, essa é a primeira carta aos Coríntios. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Depois ele vai dizer assim: há um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai. E os homens dividiram aquilo que é de Deus. Hoje aprendamos que Deus age na unidade. Por isso, a leitura primeira, que é o dos Atos dos Apóstolos, vai narrar o que aconteceu lá em Pentecostes. Olha só que bonito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que bonito. Parece às vezes essa informação ser irrelevante, mas é algo de extrema importância. O Espírito Santo não age na dispersão, não age na divisão, na dissensão, na confusão. Não age. Quando o Espírito vai agir naquele grupo, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E assim é a vida humana. Quem é casado aí, erga a mão. Olha, bastante gente, hein? Meus pêsames. Presta atenção. Casamento, se os dois não estiverem no mesmo lugar, não vai longe. O que é estar no mesmo lugar? É ter os mesmos projetos, é sonhar os mesmos sonhos, ter os mesmos ideais. Se não estiver no mesmo lugar, não vai longe. Família, estejam no mesmo lugar, e que esse lugar possa se iniciar nesse altar, daqui por diante.
porque senão vocês não vão longe. Pais, filhos, eduquem os seus filhos no mesmo lugar, e que esse lugar seja o coração de Jesus, que é esse altar, porque senão não vai longe. E aí eles estavam no mesmo lugar, começa a ventania, e as pessoas que estão longe escutam o estrondo que aconteceu naquele lugar em Jerusalém. Eles vão até aquele lugar, pessoas de todas as localidades vizinhas começam a correr até aquele lugar. O que está acontecendo, né? E o texto da Bíblia vai dizer que as pessoas de diversas localidades, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, de Itu, estava tudo lá, foram ver o que aconteceu. E aí os apóstolos recebem o dom do Espírito e começam a anunciar o Evangelho na língua daquelas pessoas. E aquelas pessoas estrangeiras começam a olhar os apóstolos, né? Certamente não estavam nada bem vestidos, né? Nossa, mas esses homens não são galileus? Mal sabem falar o aramaico? Como que eles estão falando na nossa língua? E eles percebem que aquilo não é deles, mas aquilo vem de Deus. Deus une o diferente, nações distintas, e Deus gosta do diferente, porque é no diferente que Deus quer fazer a unidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus não pede a uniformidade, Deus pede a unidade. Ou melhor ainda, Deus não pede o uniformismo. O que é uniformismo? É quando eu quero que todo mundo seja igual a mim. Por que tem briga lá em casa, né? Sabe quando sai faísca lá em casa? Por que tem? Porque é um querendo que o outro seja o que eu quero. Eu quero que o outro seja igual a mim. Quando ele não é, ai dele. Isso não vem de Deus. É por isso que Deus abre as portas do novo povo, que é a igreja, para pagãos diferentes. Unidade não é todo mundo ser igual, e nem vai ser. Se você tem costume de ficar brigando em casa, lá, por causa que você quer que o outro seja, para de ser tonto. O outro nunca vai ser o que você quer, e nem você é o que o outro quer. Passe a repensar isso. Pensa assim, a vontade de Deus é a unidade. A unidade é o quê? É eu aprender a conviver com o outro, com o que é diferente, e eu aprender com o outro, porque o outro sempre tem algo a me ensinar, sempre. Eu sou mais agitado e o meu irmão é quase parando. Aprenda com ele, porque tem momentos que você precisa um pouco do que é dele, da mesma maneira como ele precisa de um pouco, às vezes, do que é seu. Isso é unidade e é vínculo do Espírito, e essa é a vontade de Deus, que nós aprendamos hoje esses ensinamentos dessa liturgia tão belíssima. Primeira coisa, igreja de Cristo é única, tá? É única. Então o Espírito não age em outras denominações? Ele age, porque ele sopra onde quer, mas a vontade de Deus é a unidade. Que sejam, como diz no texto de João, no capítulo 10, que eles sejam um único rebanho e que tenham um único pastor, que é Cristo. Amemos a igreja e aprendamos dela a unidade que vem do Espírito. Que Ele nos ajude a compreender esse mistério, e que nós, diante das nossas dissensões, das nossas divisões, possamos repensá-las e pedir que o Espírito Santo nos una uns aos outros. Nos una. Às vezes a gente é muito intolerante. Não é do jeito que eu gosto, não me agrada, eu me afasto. E não é esse o caminho que o Espírito nos ensina.
é o caminho da comunhão, da unidade. Toda missa a igreja reza pedindo a unidade do seu corpo que foi amputado pela fragilidade da humanidade. Na hora da paz, a igreja reza toda a missa. Dai-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Dalai Lama, o ícone do budismo. Dizem que é dele essa frase, não sei. A gente lê tudo no Facebook, né? Tudo que o povo posta a gente acredita às vezes, né? Mas outro dia eu peguei uma frase assim, um textinho que dizia assim, que ele falou assim: o dia que os cristãos viverem aquilo que está na Bíblia deles, eu me torno um cristão. E se nós analisarmos bem, o maior contra-testemunho dos cristãos é a diversidade ou a multiplicidade de religiões cristãs, porque está na Bíblia, e Cristo pede ao Pai que sejam um. É um contra-testemunho para o mundo. Então que essa unidade comece conosco, né? Primeiro eu comigo mesmo, porque às vezes tem uma explosão dentro do meu próprio coração. Às vezes eu sou dividido eu mesmo no meu interior, de tal modo que eu não sei se eu estou ali, se eu estou aqui. Eu não sou uma pessoa resoluta e decidida. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar a unidade interior, saber as minhas convicções e cumpri-las, né? Depois, resolvendo essa cisão que há no nosso interior, nós temos que aprender a unidade com a família, com os outros, sobretudo lá em casa, aqueles que nos incomodam. É a segunda coisa. Depois, viver a unidade na igreja. E depois pensar na unidade dos cristãos. Por que é tão difícil unir religiões? Porque nós não conseguimos nem resolver às vezes o interior que está bombardeando, né? Então hoje peçamos ao Espírito: Espírito Santo, descei sobre minha alma e meu coração e me tornai uma pessoa repleta da unidade que vem de vós. Assim seja. Amém.